Eu decidi ser professora porque eu acredito que a educação transforma vidas. Eu saía da formação de sexta-noite com aquele gás, de querer levar para a escola o que eu aprendi. Ver uma criança ser alfabetizada, ver crianças do segundo ano lendo com fluência, é maravilhoso. Então, essas vitórias que todo esse processo traz é fantástico. Meu nome é Isabel e eu sou ex-aluna do MBA em Gestão Escolar USP-Exalc. Inicialmente, eu saindo do ensino médio, eu fiz uma faculdade de tecnologia em processamento de dados. Então, o meu sonho até então era trabalhar com a área da informática, mas a minha vida mudou no decorrer desse processo porque eu adquiri aí uma lesão nas mãos e tudo virou de cabeça para baixo, assim. Então, eu me vi na necessidade de inovar, de fazer algo diferente e relembrei da minha infância, o quanto eu ajudava as minhas amigas a estudar, a entender as questões matemáticas, enfim. E foi aí que eu decidi estudar pedagogia. Iniciei o processo da faculdade, já era mãe, tinha minha filha de 4 anos. Foi quando eu conheci a criança a qual eu ia ser estagiária, já iniciei com estágio logo no início da faculdade. E aí eu entendi o porquê que eu estava ali. Aquela criança marcou profundamente a minha vida, me trouxe o desafio de entender como as crianças aprendem, o que a afetividade tem a ver com a educação e o que a educação pode fazer para essas crianças aprenderem ainda melhor. Primeiramente, eu queria muito ser professora mesmo, estar com as crianças. Mas aí eu comecei a observar o quanto as práticas pedagógicas ainda precisavam ser modificadas. E o desafio de levar esse meu conhecimento para as pessoas foi um desafio muito grande, porque lidar com pessoas é um desafio, e na educação ainda mais. Então, essa oportunidade, de estar como apoio pedagógico, ajudando pessoas a administrar a sua prática, a aprender mais sobre a educação, foi uma oportunidade que eu quis experimentar, digamos assim. Foi algo novo que eu queria experimentar para ver se eu podia realmente ajudar nessa parte também. Na verdade, você ajuda as crianças indiretamente, ou diretamente, porque quando você qualifica pessoas, quando você forma professores, você garante que essa prática seja um pouco mais qualificada. Eu sempre digo, se eu transformar uma prática, um professor, consequentemente, esse professor transformar a vida de uma criança, para mim já está valendo. A pandemia trouxe para as crianças pequenas muita angústia, muito sofrimento, porque as crianças pequenas, elas precisam da interação, elas precisam brincar, elas precisam do espaço escolar. E na pandemia não tinha nada disso. Mas foi uma época muito difícil, porque crianças sumiram, a alegria da escola, sumiu. Então, foi manter a coordenação nessa fase foi muito crítico. A pandemia trouxe uma instabilidade emocional nas pessoas muito intensa e eu acreditava que me qualificar traria bons resultados para eu lidar com essas situações, de gerir pessoas, de gerir materiais, enfim, aprender a lidar com a instituição escola, que até então era um pouco... Gestão, para mim, era um pouco vago, O que é ser um gestor? Então, o título, da pós me chamou muita atenção e eu sempre gostei muito de estudar. E era o momento de eu evoluir de alguma forma para eu poder lidar com toda aquela situação. Na verdade, para mim, o MBA, ele é um divisor de águas, porque
Eu sempre digo isso, tem a Isabel antes do MBA e a Isabel depois. A Isabel depois, ela obteve tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que ela nem imaginava que existisse. Quando eu fui olhar, né, os módulos do curso, eu não imaginava o quanto ele seria completo. Assim, eu saía da formação de sexta à noite com aquele gás, né, de querer levar para a escola o que eu aprendi, sabe? E que eu queria contagiar todo mundo assim com aquele conhecimento. Eu falo sempre que a educação transforma vidas. E eu tive isso no MBA, porque realmente transformou a minha vida de uma maneira assim completa. Eu saí um ser humano melhor e uma profissional assim muito qualificada. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz esse curso e estudei com essas pessoas, assim, com esses professores, mestres, né? Então, é fabuloso. E o MBA, ele trouxe, eu falo que é o conhecimento, mas aliado à prática, né? É essa a diferença. Quando você faz um curso de pós-graduação, quando você vê as teorias e quando você vai para o seu cotidiano. Então, o MBA, ele é um curso voltado para isso. E eu percebi isso, porque eu já tinha feito 3 pós-graduação. Então, o MBA foi minha 4ª. É a mais completa, porque me trouxe esse crescimento na prática. O meu TCC, ele precisava ser prático, né? Até eles dizem o que o seu estudo vai trazer para o seu dia a dia de novidade. E aí eu vi aquelas crianças pequenas, vindas da pandemia, não tiveram acesso à tecnologia. A gente tinha diversos Chromebooks que a prefeitura adquiriu, mas as crianças não tinham acesso. Na escola que eu estava, elas não tinham laboratório. E aí eu disse, por que não levar isso para a sala de aula? E o meu TCC foi isso, foi um estudo de caso nessa aplicação de metodologias ativas na educação infantil para ressignificar a prática da professora. Foi maravilhoso, foi uma prática que eu levei para aquela escola, as crianças gostaram muito, então, concomitante com o Chromebook, eles fizeram outras atividades ao mesmo tempo e eles assim amaram tudo aquilo, então foi uma proposta muito bacana. E o meu TCC, ele trouxe aí a publicação, foi uma publicação muito legal, eu fiquei muito feliz de ter meu artigo publicado. Olhar que ele é consultado lá é bem bacana, né? A escrita dele foi bem complexa, mas valeu a pena. E aí, ano passado, eu levei novamente a mesma prática para outra escola. E esse ano, assim, eu pretendo trazer para os 2 segmentos, para a educação infantil e para o ensino fundamental. E eu acredito realmente que a educação transforma, né? Transforma vidas. Apesar de tanta dificuldade que a gente tem, as alegrias também são imensas. Ver uma criança ser alfabetizada, ver aquele professor trazendo para você aquele diagnóstico descrito, olha, ele avançou. Ver aquele professor ensinando aquele cálculo que a criança não conseguia chegar e a criança chega. Ver os projetos, a apresentação de projetos, é maravilhoso porque as crianças arrasam. A gente está num processo de ensinar a leitura para as crianças intenso, então ver crianças do 2º ano lendo com fluência é maravilhoso. Então essas vitórias que todo esse processo traz é fantástico.